Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ESG em Jogo e como já é de costume, sempre recebemos pessoas mais do que especiais. Hoje, antes de falar sobre a nossa super convidada, queria, obviamente, não posso esquecer da escalação do meu querido companheiro Severa. Como que você tá, Severa? Maravilhosamente, mais do que especiais, não, super especiais. Animado pro papo de hoje? Maravilha, ainda mais com uma pessoa que nós vamos apresentar, que já está aí no vídeo, ímpar, caráter mil, não tem papa na língua, sempre verdadeira. Você ser verdadeiro é difícil, mas eu gosto. Sensacional. Isso. E bom, como a gente já fez essa incrível introdução, quero apresentar a Marília Ruiz, nossa Olá. super convidada hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, mas tem como já dar aquele link pro meu chefe? Pra minha mãe, eu sei que ela tá assistindo. Alô, alô? Muito obrigada pelo convite, é uma honra, elogios exageradíssimos, mas recíprocos. Eu tô muito feliz de estar aqui. Não, imagino, nenhum exagero, muito pelo contrário. Obrigada. Pra gente aqui, pro nosso podcast, é super incrível contar com a sua presença. E pra gente já ir entrando, né, no nosso bate-papo, hoje a galera conhece muito a Marília da TV, do jornalismo, mas antes da gente falar um pouco sobre sua profissão e tudo mais, que é riquíssima, quem é a Marília por trás das telas, o que ela gosta de fazer, qual o hobby, quem é a Marília? Vamos falar A Marília atrás das telas gosta do Corinthians. Gosta, na frente ama, também, né? na frente também. Não, eu sou a mesma pessoa, não tem personagem, eu tenho 3 filhos, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho 2 irmãos, sou filha, prima. A minha vida é muito linear, desde sempre eu frequento o Corinthians, desde que eu era criança. E aí, não sei quando eu comecei a gostar, quando eu era só obrigada a ir com os meus irmãos, com os meus primos. Eu sempre quis trabalhar com futebol, então é meu trabalho, mas é também o meu hobby. Eu gosto muito do que eu faço, sempre gostei, especialmente do meu clube, mas é um assunto que está na minha vida desde sempre e pauta as minhas memórias. Então, as minhas memórias familiares, inclusive, lembra aquele jogo que fomos juntos, ou lembra aquele ano que ganhamos. Marcante, né? Então, isso também permeia as conversas familiares. Eu sou casada com um cara que gosta de futebol palmeirense. Putz, Vou pro céu. todo mundo tem seu Mas- defeito, acontece. Mas eu falo que a lâmpada só acende com o positivo E o negativo. e o negativo. Mas meus filhos agora estão em idade de gostar muito de futebol, então também repassei pra eles esse gosto. E eu sou isso, sou o que as pessoas veem na televisão, não tem Sensacional, não tem filtro. Não tem outra pessoa, isso é muito legal. E, bom, você já... Pro lado bom e pro lado ruim, não tem filtro. Tem os dois lados, mas com certeza mais pro lado bom, sem dúvida alguma. Partindo um pouco para esse lado que você já iniciou, quando foi o momento da sua vida que você entendeu que era jornalismo, era isso que você queria fazer pela sua carreira aí? Quando você tomou essa decisão? Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar com futebol. Sempre soube. Eu sou a filha do meio, né? Então, tenho o irmão mais velho, o Vitor, que jogou, que é jornalista, o Vitor Guedes, que jogou futebol a vida inteira, até chegar pro quase profissional. E por causa dele, futebol, e por causa do gosto da família, futebol sempre foi um assunto. Até minha mãe gosta muito de futebol, é São Paulina, mas era um assunto em casa. Então eu sabia que eu queria futebol, mas eu não sabia como. Então meu irmão prestou vestibular um ano antes do que eu e fez jornalismo. E eu tinha voltado de um intercâmbio e eu queria trabalhar com futebol, não sabia exatamente como. E aí eu fui fazer primeiro Relações Internacionais, que meu trabalho de conclusão era sobre organismos internacionais do esporte. E aí quando eu voltei para São Paulo, eu fui fazer Direito, para ver eventualmente trabalhar com direito esportivo, com alguma coisa que tivesse a ver com futebol. Mas ao mesmo tempo a Folha estava contratando pessoas que entendessem de futebol, não necessariamente jornalistas formados. Era uma época que existia uma liminar para isso e tal, e a Folha Legal. tinha essa política de contratar pessoas especialistas. E por acaso eu mandei um currículo e o editor da época me chamou para conversar, gostou do que eu falei, gostou da minha postura, sei lá. Bacana. E eu entrei a minha faculdade de jornalismo primeira foi a Folha de São Paulo, então eu tinha essa sorte. Tinha um irmão que já era jornalista, o Vitor na época trabalhava no Lance, na Jovem Pan, e eu fui trabalhar na Folha. E o primeiro contato com o jornalismo, apesar de eu gostar muito de escrever, né, ser uma pessoa de humanas, né, fui fazer faculdade de humanas, eu aprendi a ser jornalista e falar de futebol na Folha. Depois eu até fiz curso e tal, mas a minha porta de entrada foi um currículo que eu mandei e o meu padrinho para isso, meu Kietz Filho, que era o editor da Folha, falar, acho que essa moça aí pode escrever de futebol. E aí foi assim que eu virei jornalista. Meu irmão já era, eu virei, meu irmão mais novo também é. Acho que esse sim
foi puxado pelos irmãos, porque ele é bem mais novo. Eu tenho um irmão 8 anos mais novo. Legal. Mas eu e o Vitor, a gente foi entrando no jornalismo esportivo. Poxa, que bacana, que bacana. Ele não foi pro direito. Não, mas me formei, Sim, uso bom. isso muito na Mas minha... não- Mas quando eu fiz o direito, que eu já estava trabalhando como jornalista, já era para mais como conhecimento do que para exercer. Eu não queria exercer. Eu sabia que exercer eu não queria, mas eu acho que é um conhecimento muito rico Sem para dúvida. aquilo que eu faço, que não é só falar se estava impedido ou não, né? Saber um pouco mais o como funciona o mundo do futebol. Tá vendo futebol? Graças a Deus que temos ela no futebol. Obrigada. Isso Né? aí. Com todo direito, temos ela no futebol. É verdade. Marília, você acredita que hoje, para essas pessoas que estão começando a carreira agora, claro que houve um boom aí de uns 10 anos para cá das redes sociais, que hoje tem um lado negativo que a gente vai estar comentando daqui a pouco também, mas tem um lado positivo que te possibilita adquirir o conhecimento de uma forma muito mais fácil, né? Hoje você vê muita diferença para aquele seu período que você começou na sua carreira. Talvez se você já tivesse tanta rede social, você acredita teria se preparado de uma forma mais rápida? Ou qual a diferença que você vê hoje dessas épocas? Quando a gente faz isso, né, parece que a gente está sendo saudosista ou uma crítica em relação ao que acontece hoje. O problema não é a rede social e nem os canais segmentados, são os canais segmentados que não são feitos por jornalista. Ter um celular com Wi-Fi não te transforma num jornalista. Exato. Então, postar, qualquer um pode postar. Falar, qualquer um pode falar. Existem requisitos para aquilo ser considerado jornalismo. E não é só ser verdade ou mentira. A divisão entre jornalismo não é só ser verdade ou ser mentira. Existe um preparo, como você conta a notícia, se a notícia é relevante, quantas pessoas você ouve antes de dar a notícia, como você apura a notícia. Então, eu tenho uma preocupação porque, eu vi na internet, não significa que é uma notícia. Exato. Porque agora o que existe é qualquer pessoa pode postar. Isso é excelente do ponto de vista da difusão de informação, diferente de notícia. Verdade. Diferente de notícia. Então, meus filhos ainda não têm, mas se eu der um celular na mão de um filho meu, ele não virou jornalista. Então, eu acho que a gente precisa ter esse filtro. E em relação a quem consome, eu acho que isso sim é um problema. Porque a gente, quando eu comecei, e de novo, não estou sendo saudoso, estou falando de todo mundo. Eu trabalhava na Folha, eu ia lá, passava o dia no Parque São Jorge. A primeira coisa que eu fiz foi ser setorista do Corinthians na Folha, conversar com um, conversar com o outro, escuta o dia inteiro, senta, escreve uma matéria que sai no dia seguinte de uma forma elaborada. Agora a pessoa ouve uma vez de alguém que eventualmente não é uma fonte e escreve: o Corinthians vai contratar fulano. Não vai. Quantas pessoas você ouviu? Foi a fonte, né? Então, e aí isso transforma o jornalismo tradicional, isso tradicional também tem jornalista tradicional ruim, mas transforma o jornalismo tradicional uma coisa, parece que você tá correndo atrás do rabo, aí alguém falou. Com todo respeito, dane-se se alguém falou. Eu não tenho essa informação, ninguém me contou isso, eu não vou falar, estão dizendo quem? Quem falou? Qual é a fonte? Uma coisa é você não revelar a sua fonte, outra coisa é você ter uma fonte. Isso, de fato, assim, isso eu vejo com um pouco de crítica, porque as pessoas estão achando que é tudo a mesma coisa, e não é tudo a mesma coisa. Verdade. Você pode até gostar de um influencer, você achar que é um torcedor que tá sempre no estádio fazendo foto é legal para você seguir, tá tudo bem, só não é a mesma coisa. Falando nisso aí, Manuel, o que mudou dos programas de antigamente, que era muito mais gostoso, muito mais saudável os debates, né? Porque hoje em dia é mais ou menos o que você está falando. Você é um puta de uma jornalista, e agora eu não estou te falando pelo conhecimento com a Marília, estou falando o que ela é, setorista, que a gente está falando aqui. Só que tem um cara que é um blogueirinho, que ele vai lá, aí quer debater com uma jornalista. E os programas de antes não. Era cada pessoa que estava aí na sua frente, o cara também entendia bastante. Então, eu dei muita sorte, né? Além de ter de ter sido criada numa família que me deu esses recursos desde pequena, sou privilegiada, tenho uma boa memória. Então, assim, quando alguém fala de algum ex-jogador, alguma coisa, eu me lembro disso. Eu sei, não só eu estudo, eu assisto, alguém me conta, eu vou atrás, eu tento a vídeo e tal, mas eu me lembro, porque é uma coisa que faz parte da minha vida. Não comecei a gostar de futebol porque eu virei jornalista. Sim. Eu virei jornalista porque eu gostava de futebol, e isso pra mim faz toda a diferença. Quando eu comecei, meu primeiro sobrenome não era Marília Ruiz, era a Marília da Folha de São Paulo. Isso me ajudou muito, as pessoas me ouvirem, me receberem, conversarem comigo. Era pai do William, né? Não, mas eu sou muito grata, porque é verdade, porque assim, mesmo pessoas que eventualmente não me atendessem, a primeira vez que eu fui conversar com Sócrates,
Eu não sabia se eu conversava, abraçava, beijava, chorava. E ele me deu a maior atenção do mundo. Eu não tô dizendo que ele me deu atenção por causa da Folha de São Paulo, mas eu consegui entrevista porque eu era. Mas e a credencial Folha de São Paulo é enorme. E aí, quando eu saí da Folha, por essas coincidências da vida divinas, eu fui fazer uma entrevista na Folha com o Avalone. Eu conheci o Avalone de criança pela televisão. Ele nunca me conhecia. Eu fui fazer uma matéria com ele uma vez, nem era minha matéria, uma matéria da Ilustrada, quando teve aquela dança das cadeiras, das mesas redondas tradicionais. E aí a moça que ia fazer a matéria com ele, a Laura Matos, que grande jornalista, que era da Ilustrada, da Folha, falou, eu só era a única mulher do esporte. Ela foi lá no esporte e falou, eu tenho que fazer uma matéria com ele, não entendo nada. Faz o seguinte, você faz a entrevista e eu escrevo a matéria. Eu falei, tá tudo bem, vamos juntas. E aí, nessa conversa com a Avalone, que era pra ter dado, sei lá, 40 minutos e durou horas, porque ele percebeu que eu era uma pessoa que gostava de futebol, que tinha ido ao programa dele na plateia. E aí nasceu uma amizade linda que ele me levou pra televisão. Então, eu estrei na televisão sem precisar passar, com todo o respeito, por arrebentação de programas piores. Eu estrei na televisão com o Avalone. Eu já tinha participado do programa do Juca Kfouri com o Cajuru, eu já tinha ido no Cartão Verde, mas eu já tinha ido no programa do Paulo Bonfá, que agora é meu marido, mas não era. Mas eu estreiei na televisão pelas mãos do Avalone. E o Avalone é uma pessoa que as pessoas acham que ele era um personagem, que ele era engraçado. Interrogação. Mas ele foi um cara muito generoso, sou muito grata. Legal. Porque nunca ele achou, com todo o respeito também, que esse era um personagem que existia, que eu tava lá pra ler e-mail, ou pra segurar um prêmio, ou pra sair na Playboy. Ele sempre soube que meu negócio era outro. Então ele nunca me fez pergunta com duplo sentido. Eu não tô dizendo que isso é um desrespeito. Às vezes a pessoa quer ser apresentadora ou quer ser famosa, mas ele sabia que não era o meu caso. Ele nunca me colocou numa situação constrangedora. E a partir daí, eu construí um personagem na televisão que eu não tô ali porque por qualquer outro motivo, a não ser, eu gosto de futebol. Legal. E depois eu trabalhei com o Milton, e depois eu voltei a trabalhar com a Avalone, depois eu fui pra Rede TV, e agora, durante algum tempo, trabalhei com o Milton de novo, e tô agora com o Neto, no apito final na Band. E nos casos que você falou das mesas redondas, eu dei muita sorte, eu não sei quem assiste, mas eu faço o G4 Band Esportes, o programa é bom. As pessoas são boas. Então eu não passo por isso. Eu não passo por isso, o programa é bom. Mas é verdade, porque assim, eu não sou contra as pessoas falarem de futebol. Todo mundo gosta de futebol. Tá tudo bem as pessoas falarem de futebol. Você não pode confundir isso com mesa redonda. Com mesa redonda jornalística. Porque brincar faz parte. A gente brinca no G4, ainda mais hoje que não tem jogo, a gente brincou um pouco e tal. Sim. Mas tem um limite. Tem um limite. As pessoas sabem que eu torço pro Corinthians, não muda nada o time que eu torço. Eu não posso chegar lá e distorcer, porque assim, eu torço, mas eu não distorço. Uma coisa é eu querer que o Corinthians ganhe, outra coisa é o Corinthians ganhar, não ganhar, perder, ser empatar, ser roubado, Daron. Daron, né? Ouviu, Daron? Então, as pessoas que estão assistindo, elas entendem do meu trabalho, mas elas não fazem o meu trabalho. É essa a diferença que a gente precisa, como classe de jornalistas, estabelecer. E isso não significa que você tem que arrancar o microfone de quem não é jornalista, não é isso. Verdade. É que quem consome, essa é uma educação que precisa ser feita, quem consome precisa saber a diferença. Uma coisa é o cara que torce pro Corinthians fazer uma brincadeira, tal, outra coisa é eu fazer. Eu faço aqui, com vocês brincando, com a câmera desligada, faço na minha casa, mas na televisão não dá pra fazer. Se hoje tivesse, até falando pro Daron, se tivesse o VAR, seria o 10 mandamentos da Bíblia, porque o VAR tem várias regras lá, mas os mandamentos da Bíblia, né, para quem lê a Bíblia e tal, que seria o VAR hoje? Porque o VAR tá muito... Olha, na Bíblia, no Alcorão, na Torá, no Centro Espírita, na Umbanda, o VAR é uma jossa, é um lixo. É uma ferramenta que foi pensada de um jeito e distorcida completamente. Eu acho isso em todos os jogos, não só quando não prejudica o meu time. Eu acho que a ideia, ela é uma, o esporte é outro. O VAR, a FIFA demorou mais de 100 anos para estabelecer o uso de tecnologia no esporte. E começou pelo pior. O futebol, diferentemente de outros esportes onde você tem o uso da tecnologia, é um esporte de interpretação e contato. E a imagem distorce o que acontece em campo. O protocolo VAR estabelece algumas coisas, ele é usado para outras. As pessoas assistem... O VAR não é um ente, não é uma inteligência artificial, é um botão que um ser humano faz, ele faz o que ele quiser. O VAR deu à Comissão de Arbitragem da CBF, com todo respeito, que é uma instituição falida, porque eles só pioram, ano após ano, você tem mais problema, a ferramenta de escolher a imagem que quiser ser escolhida para contar a história que você quer escolher.
Então, se fosse assim, é diferente do vôlei, que é dentro e fora, ou tênis, dentro e fora. Futebol pegou antes ou pegou depois, o fio de cabelo tá na frente ou depois. O esporte que é interpretativo e que é de contato, na câmera lenta, dá licença, na câmera lenta, isso aqui eu empurrei ele. Não. A imagem mostra o que quer ser mostrado. Então, Exato. eu acho de verdade que, além de tudo, essa é a minha opinião, sei que a maioria acha que não e tal, que melhora mais do que piora. Na minha opinião, em vez de melhorar a arbitragem, ela achatou a arbitragem. Porque a gente tinha alguns árbitros muito bons, que impunham respeito e que os jogadores respeitavam mais. Em vez de você melhorar os piores, você piorou os melhores. Porque todos agora andam com a mão no ouvido. E depende de quem falou lá em cima. E quando alguém chama, o cara que vai ouvir, ele foi chamado porque ele errou. Ele não é chamado para ver de novo o que ele acertou. Então ele já vai predisposto a mudar aquilo que ele viu em campo. E na minha opinião, o futebol acontece dentro de campo. Na velocidade que ele acontece dentro de campo. Perfeito. Esse lance específico, imagino que a maioria das pessoas que está assistindo é corintiano, do jogo entre Corinthians e Santos, do pênalti aos 53 do segundo tempo, o jogador do Santos, o único que fez uma tentativa de pedir pênalti foi o Soteldo. A reação do jogador já mostra. O único. E mesmo assim foi de uma forma meio constrangida. Olha aí, não sei o quê. Não foi quando você vê quando deu uma resposta veemente. Dá aí, que você viu que eu pisei no pé dele. Então eu acho assim, esse lance, e eu não sou, não é uma indignação seletiva. Eu não gosto nunca. Tanto que eu falo sempre, é uma jossa, eu brinco. Mas o uso da tecnologia, ela é distorcido. E nisso eu não posso concordar. É verdade. E pra ser justo, Santos e Curitiba, o Dodô com a mão atrás nas costas, a bola bateu na mão dele atrás. Pênalti absurdo. Um pênalti absurdo. Que o VAR também deu. Pois é, então não é, o VAR não corrige. Mas se você o VAR escolhe. Mas se você não trabalhasse no Brasil, qual país que você gostaria de trabalhar lá? Na Inglaterra. Eita! Isso não é muito difícil, né, Inglaterra? Não. Fala de futebol, jornalismo. Eu gostaria de morar na Itália, mas assim, futebol hoje é na Inglaterra. Hoje é na Inglaterra. O futebol, a Premier League é imbatível. É imbatível. Não tem o que falar, né? É um espetáculo. E você citou um ponto muito interessante, algumas falas atrás, em relação a essa questão de ser mulher, realmente. Hoje, as redes sociais, elas nos possibilitam que pessoas se aproximem de outras pessoas que elas consideram sejam ídolos, referências e tudo mais. Como você vê esse apelo nas redes sociais? Acontece muito disso, você vê uma crescente de meninas querendo, também quero trabalhar com jornalismo, gosto de futebol, muita gente procura. Como que você sente isso? Tem, claro, um interesse muito maior, é muito mais comum hoje uma menina ir ao estádio do que quando eu era criança. Era uma sessão completa quando eu era criança. Agora, a minha filha tem 4 anos, já foi no estádio algumas vezes, então não é uma novidade para ela. Nem sei se ela vai gostar ou não, mas é um ambiente que ela já foi exposta. Antigamente as meninas não eram expostas. Não era nem uma coisa, a menina não gosta. A menina nem sabia se gostava ou não, porque não ia no estádio. Não deixava. Então é diferente. O que eu vejo na profissão é que assim, quando eu entrei no Esporte da Folha, isso foi no dia 27 de dezembro de 99, tinha uma mulher no esporte e tinha uma outra fazendo vôlei, mas futebol não tinha ninguém. Até a reportagem, ela era um feudo masculino. Então, assim, eu era setorista do Corinthians, só tinha eu setorista. Ainda até nisso eu tive uma vantagem, meu irmão também era depois. Então, eu tava lá, eu chegava... Claro que eu chamava atenção. Primeira vez que chega, tem 50 jogadores, 20 da comissão técnica, uns conselheiros, 20 jornalistas e uma mulher. Mas no primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, as pessoas, ela tá aí pra fazer o que ela tá fazendo e pronto. E como a respeito a ela, né? Aí vem uma loira, linda e tal. No mundo machista, quem não ia olhar? Então, mas no primeiro dia isso podia chamar a atenção. No segundo, no terceiro, a partir do quarto, normalizou. Então não tinha repórter. Eu acho que é muito comum para quem consome futebol ouvir a voz de uma mulher reportando. Não causa mais espécie se eu falar assim, hoje o São Paulo vai jogar com o Fluminense, assim assado. Isso se passar no Globo Esporte, no Band Esportes, num jornal, agora existe pouquíssimo, mas se a assinatura for de uma mulher, isso não chama mais atenção. Acho que essa barreira foi superada. Legal. Mas a do comentário, não. Porque quando alguém não concorda com uma mulher, é porque é mulher. Não é porque é bom ou ruim, ou tipo, eu gosto desse comentarista, mas não gosto daquele. Eu sou fã do Mauro Betti, mas não gosto do Flávio Prado. Ninguém fala, eu não gosto porque ele é homem. Mulher, se você falar alguma coisa que a pessoa que tá ouvindo não gosta, é porque você é mulher. E até nisso eu acho que eu passei da arrebentação.
porque agora é porque eu sou corintiana. Então isso já é um elogio pra mim. De fato é. Outro Não, argumento, né? não, é um elogio, porque ainda tem poucas mulheres comentaristas, e se você fizer uma busca, os críticas são porque é mulher. Eu recebo algumas vezes, eu até retuito, vai lavar louça, mas é pouquíssimo no meu caso, e eu sou uma privilegiada, porque a maioria das mulheres que se arrisca a dar uma opinião ainda sofre, que se ela der uma opinião que você não concorda, é porque ela não entende do que ela tá falando, não é porque você não concorda. Se é um homem, é só porque você não concorda. Ou porque ele torce para aquele time, ou porque ele torce para aquele time, ou porque ele é clubista. Então, quando eu atingi o nível de que as pessoas, quando eu falo alguma coisa é porque eu sou clubista, eu passei do machismo. Então, de fato, eu elogio. Agora, uma última barreira que eu ainda vejo as meninas tendo muita dificuldade é da narração. Porque a voz feminina ainda causa muita reclamação. Olha a voz dessa mulher, ela é muito forçada, ela é muito não sei o quê. Que é, de novo, tem narrador muito forçado. Tem narrador que grita, tem narrador que tem a voz grave, que tem a voz aguda, que conta o jogo, que narra o jogo, que fala rápido. Eles nunca são criticados pelo gênero. Do jogo, né? A mulher, quando ela é criticada pelo gênero. Isso chama machismo. As pessoas podem achar mimimi ou não mimimi. Se você está criticando alguém porque voz de mulher eu não gosto, você está sendo machista. Não tem outra explicação. Você pode achar que não. Não, mas eu tenho filho. Azar, você tem filho, azar dela, porque você é machista. Exato. Se você critica alguém só pelo gênero, você está sendo machista. Não, faz todo sentido. Aqui já teve um grande narrador da Globo que esqueceu do jogo, saiu o gol para depois ser narrado. Imagina se fosse mulher. Não ganha tanto só destaque. Só não falar o nome para não... Não, mas é verdade isso. Entendeu? E com certeza você deve ter amizade com muitas outras mulheres também que estão no jornalismo. Você acredita que você enfrenta algumas coisas com mais maturidade do que outras? Como que tá isso no geral? Vamos chamar esse mercado aí. O que você sente? Então, eu não posso fazer essa comparação. Eu posso falar por mim. É porque eu sou assim. Eu acho que eu tenho essa facilidade. Eu não sei, eu entendo que, assim, existem algumas batalhas, assim, não é que eu não acho que as batalhas não são válidas. É que eu acho que, pra quem é mulher, não dá pra você comprar todas as batalhas ao mesmo tempo, você tem que comprar as suas. Exato. Então, eu entendo e eu sou muito honrada quando uma menina fala que eu influenciei ou que eu abri caminhos e tal. Mas eu sou muito justa. Eu abri o meu caminho. Eu não abri o caminho de ninguém. Eu abri o meu caminho. E eu não vou... Nem ninguém abriu pra mim. E eu sei que eu não abri pra ninguém. Porque ainda é um caminho muito longo. Que depende de vestibulares diários. Porque assim, eu não posso errar. Porque eu volto 15 passos. Não é só um erro. Ainda é assim. Então eu acho que assim, a visibilidade, a representatividade, ela é importante. Mas se eu falar que eu abri o caminho pra alguém, eu tô mentindo. Nem ninguém abriu pra mim, nem eu abri pra ninguém. Porque as histórias ainda elas são muito, muito pessoais. Lá no Band Esportes tem eu comentando futebol. E eu tô lá agora nessa volta há 7 anos. Olha só. Então, eu sei que tem muito mais, infelizmente, tem muito mais a ver com o meu próprio currículo do que com alguém ter falando. Eu sei que as pessoas falam, tá ali por cota, não sei o que. Não, isso não é o meu caso. Competente. Esse não é o meu caso. Então eu entendo que ainda para as mulheres é um caminho que você precisa escrever a sua história. E aí você precisa aprender a comprar as brigas que você suporta, até onde você suportar. Eu conheço algumas meninas que começaram comigo e não aguentaram 2 anos. E tá tudo bem, tá certo a elas de não terem suportado coisas que elas não eram capazes de suportar. Porque ninguém tem a história perfeita. Elas podiam estar muito infelizes suportando ambiente machista, xingamento, estádio até... Eu tenho 3 filhos, mas eu trabalho até de madrugada, eu trabalho todo domingo. Você tem que criar até onde você pode ir. E eu acho que o limite pessoal precisa ser primeira decisão. Você não pode ir além do seu limite para ser infeliz profissionalmente. Eu sou muito feliz profissionalmente. Incrível. E é por isso que eu faço o que eu faço, senão não dá. É verdade. E eu acho que o grande detalhe, inclusive parece que não, mas é verdade, né? A grande sabatina da Mariana Luiz foi justamente quando ela falou que o primeiro encontro com a Avalone, que não é porque o Avalone quis deixar, porque se ela não fosse capaz, se o que ela falasse não fosse coerente naquilo que era no papo ali, ele já tinha cortado. Sim. Mas ele deixou rolar porque tudo que ela respondia era coerente, tava gostoso o papo. Né? Então eu acho que a grande sabatina sua, Maria, foi nessa do Avalone. Não, a Avalone foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Avalone ou Milton Neves? Os dois. É porque eles estão em pontos diferentes na minha carreira. Eu conheci o Milton muito cedo também na minha carreira, por outros motivos. Eu sou muito amiga do Mauro Betti. Sim. Ele até é padrinho do casamento do meu irmão, e eu conheço ele há muitos anos.
em outros caminhos. E por causa do Milton, por causa do Mauro, eu conheci o Milton na Rádio Bandeirantes. E por causa dessa amizade deles, então eu conheci ele há muito tempo. Então o Milton foi um cara que foi espectador da minha carreira quando eu trabalhava com a Valone. Então os dois me ajudaram muito, ainda que um não fosse E quando eu fui trabalhar com o Milton na primeira vez na Record, eu ainda era repórter de campo, na época a Record tinha direitos. Eu trabalhava pouco com o Milton, eu trabalhava na mesma emissora, mas ele fazia programa na hora do almoço, aquele debate bola, e eu fazia transmissão. Então, trabalhar mesmo com o Milton, toda semana, né, semanalmente, eu trabalhei de 17 até esse ano, até 2023. E foi muito legal, foi muito bom, porque é um momento de maturidade do Milton, outro pedaço da vida, uma necessidade de audiência que não era como foi no começo dos anos 2000, que era uma loucura, a Valone também era uma loucura, a coisa da audiência. Isso foram momentos diferentes, mas eu sou muito grata aos dois. Ele é um cara incrível, a gente teve uma entrevista com ele, né, a gente gravou um podcast. Até chorar, né? Chorou, o cara... sensacional, um conteúdo incrível e uma pauta bem bacana que você trouxe foi sobre seu início. Era um pouco incomum, né, naturalmente, essa carreira, né, uma mulher entrando nessa parte. Como que foi a sua família, esse apoio familiar, esse apoio do contexto, não só família, mas do seu contexto de vida? Então, não é que não teve apoio. Como tudo que eu fiz na minha vida, teve, acho que resignação. Eu não acho que minha mãe queria que eu fosse jornalista esportiva, nem meu pai. Eu acho que eles duvidavam um pouco que isso fosse chegar onde chegou, né? Literalmente. Não, que eu ia aguentar, porque na época eu não era casada, nem tinha filho, mas que eu ia aguentar todo domingo trabalhar, todo sábado, não sair nunca. Não sei se eles achavam que ia ter muito futuro aquilo. E como eu tinha feito outras faculdades, que eles tinham uma segurança de que, tipo, se não der certo isso aí, ela tem outras faculdades, ela vai fazer outra coisa. Facilitou um pouco, né? Então acho que não é que não teve apoio, mas eu acho que teve um pouco de pé atrás, que é como os meus pais são. De achar que não ia dar e tal. E as coisas foram funcionando, e eu fui apostando, e minha mãe sabe que não adianta falar, não pode, não deve. Falou isso pra mim, eu faço exatamente. É isso que você vai fazer. Então acho que a postura dele sempre teve a ver também com a minha personalidade, assim. Legal. Se ela quer fazer, ela vai fazer. Não adianta a gente falar nada, ela vai fazer. E aí eu fiz. E foi muito bacana, você vê. Isso aí, ó. É acreditar, né? Onde você quer chegar, né? E eu acho que justamente o medo do pai, da mãe, depois que ela se conheceu, que ela estava indo na época, um lado machista, que era muito machista. Ela era a primeira, de repente ela falava uma palavra errada lá, os caras vão crucificar e tal. Eu acho que está aí a experiência dela, né? O esposo dela não chega à altura dela. Até porque já é palmeirense. Exato, já sai lá atrás. Já sai com a volta atrás, né? Já larga no box, que é muito atrás. Então. Bom, e aproveitando, uma pauta muito legal que o Severo já tocou nesse assunto também. Como aconteceu esse relacionamento? Dois jornalistas, duas pessoas de mídia, como que aconteceu e como é hoje? Rola muito debate, não falam de trabalho, como que é? O Paulo hoje trabalha menos com futebol, mas ele já trabalhou mais frequentemente com isso. Ele tem uma empresa, né? Ele produz conteúdo, ele faz eventos e tal. Mas quando a gente começou, foi até engraçado porque eu conheci ele profissionalmente. Profissionalmente ele é hilário, ele é engraçado, ele é humorista, ele é extrovertido. E aí teve um período em que ele tava solteiro, eu tava solteira, ele me chamou pra jantar. Mas assim, legal. A gente já se conhecia de programas, ele já tinha ido no programa da Valone, já tinha ido no Rock Go. Então assim, eu conhecia ele pessoalmente, não me chamou pra sair. Tinha meu telefone e o tio dele. E aí a gente foi jantar e tava estranho, assim, meio travado. Eu falei, bom, deve ter acontecido um problema durante o dia, não quis desmarcar. Mas tudo bem, não vai dar em nada isso aqui. Aí eu voltei pra minha casa, ele voltou pra dele e ele mandou uma mensagem. Vamos amanhã de novo? Eu falei, vai me pedir desculpa. Vai me contar o que aconteceu. Mesma coisa. Eu falei, o que é isso? Aí só que eu não aguento. Só que daí eu não aguentei. Não resistiu. Aí nem tinha chegado com o velho, eu falei, desculpa, eu preciso perguntar, sua mãe morreu? O que tá acontecendo? Você viu onde eu falei que é autêntica, é verdadeira? Aí ele falou, não, é que eu sou tímido e tal. Eu falei, como assim tímido? Ele falou, não, sou extrovertido, se liga a câmera. E ele é assim. Então, sim, claro, o fato dele ser palmeirense ou ser corintiano, eu já tenho uma série de histórias nesse período todo, né? Que a gente pode contar. Os meus filhos são corintianos, os 3, então essa é uma outra vitória. Queimando em casa. E então tem, claro, agora tem com as crianças também, naquela provocada às vezes e tal. Mas é super, como você falou antes, de antigamente,
é muito harmonioso, assim, tá tudo bem cada um torcer pro time. Até que na minha casa, minha mãe torcia pro São Paulo, eu cresci de outro, minha mãe gostava de futebol, eu cresci em uma outra vibe. Minha vibe não é de torcida única. Eu abomino torcida única. Eu acho isso não é uma falência do Estado, é a falência do ser humano. Se eu não posso sentar do lado de alguém que torce para outro time. É a falência do ser humano. É a falência do ser humano. Ah, porque a polícia não consegue. A polícia pode não conseguir. Mas se não tiver nenhuma polícia aqui, eu vou te bater se você torcer para outro time? Então o problema não é só a polícia. Eu não acho que a polícia faça um bom trabalho, não é isso. Mas se eu não posso ir pro estádio junto com outra pessoa que torce para outro time, o problema não é a polícia, o problema sou eu. Exato. Então, assim, tem histórias e tal, mas digamos que eu gosto mais de futebol e o Paulo gosta mais do Palmeiras. E é por isso que eu ganhei a briga das crianças. Olha que bacana. E aí eu vou mandar um recado dentro disso que a Marília falou. Para todas as torcidas organizadas, eu gosto das torcidas organizadas, gosto de todas, porque é elas que vão lá longe e tal. Só não pode acontecer isso de você. Imagina se só tivesse torcedor do Corinthians, então, só do Palmeiras, só. E aí, ou só você sozinho, você está sozinho num lugar. Graça, né? Não tem graça nenhuma. Você tem que ter alguém para tirar um sarro, principalmente quando é mais de família. É isso daí. É isso. Não, isso é incrível. Não consigo entender, de verdade. Assim, não é coisa porque você é um Don Quixote, você acredita no... Não, eu acredito no óbvio, que eu vou sair daqui, se tiver alguém usando uma camisa que não é do meu time, eu não vou bater nessa pessoa. Isso não é pedir demais, gente. Esse é o pedir de menos, né? Não é possível que a gente não consiga chegar no nível em que eu posso usar a minha camisa, você a sua e tá tudo bem. É loucura. É uma loucura. Não, sem dúvida. E entrando numa pauta que muito interessa ao Severa, fala de time do coração hoje. Como que tá? Imagino que não tão bem, mas... Meu Deus, meu Deus! Meu análise desse Corinthians hoje, como que tá? É difícil separar, eu tenho certeza que não, pelo profissional que você é, mas internamente, a emoção do jornalismo, como que é essa relação hoje com o Corinthians aí? Acho que separar é bem fácil, porque a notícia é a notícia, o que eu queria da notícia é o que eu queria da notícia. Eu acho que é tranquilo. O Corinthians tem um ano muito ruim, né? Um ano do começo até hoje desastroso, institucionalmente, administrativamente, futebolisticamente, jogadores muito abaixo, comissões técnicas bizarras, com decisões bizarras, diretoria com decisões bizarras. Total. Então acho que foi um ano não para ser esquecido, que é para não ser copiado. O Corinthians foi se desmanchando durante o ano com decisões muito equivocadas, e eu acho que dá para apontar a diretoria? Dá, porque afinal de contas alguém tem a caneta, mas acho também que na estrutura toda, todo mundo se acomodou em fazer um trabalho bem mequetrefe, sendo para dizer o mínimo. E a torcida sofre por um ano mequetrefe de decisões bizarras de todo mundo. E eles têm toda a razão de protestar. Protestar é sempre... faz bem para você colocar para fora. O que não pode é agredir esse negócio todo. Quando pare para isso. Mas protestar tal. Até que eu sou suspeito a falar. Porque se tem um cara que, o amor, o paixão pelo Corinthians, trazer o filho de volta, né? Não deu certo? Pode não ter dado certo, mas não deu certo não só por ele. Claro que não, imagina. Por tudo que está acontecendo no Corinthians. Então, a maioria dos times fala assim, poxa, eu quero ser campeão, o outro eu quero classificar para a Sul-Americana, quero classificar a Libertadores, eu quero não ser rebaixado. Mas parece incrível, mas o tempo já passou. O tempo tá passando. Acabou o primeiro tempo, eu venho pro segundo tempo na próxima vez. 45 minutos mais 45. É isso aí, pra gente fechar uma pauta importantíssima aí, que até pra quem tá acompanhando, ouvindo, né? A gente vai ter nas nossas plataformas aí também para você estar ouvindo. Que você deixa aí, não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres que sonham também em chegar onde você está chegando, já chegou, onde vai chegar ainda. Para quem está começando, mas passa pelas mesmas dificuldades, um meio machista, aquela incerteza. O que você deixa aí de dica, de conselho para quem está começando nessa carreira agora, hein? Então, com todo respeito, essa pergunta normalmente é feita por homem. Toda mulher sabe que aonde ela for vai ser um ambiente machista. Não existe nenhum ambiente que não seja machista. Nenhum ambiente que não seja mais difícil. Nenhum ambiente que seja isento de assédio, de violência. Nenhum. Futebol tem bastante. Mas as mulheres estão acostumadas com isso do dia que ela sai dentro da barriga da mãe dela. Então o que eu posso dizer para as mulheres, se elas querem trabalhar com futebol, gostem de futebol.
Essa é a única coisa que você É o precisa que vai saber. dar força, né? Porque, de fato, ainda é muito difícil ser mulher. Em qualquer lugar. Eu Qualquer tenho a profissão, né? resposta. Qualquer profissão. Ela, como dono, não tem, mas eu tenho a resposta. Dá um Google aí, Marília Ruiz. E é isso. E aí você já acha tudo. Gente, é isso. A gente quer agradecer também para todo mundo que estava acompanhando a gente. Marília, muito obrigado Eu que pela sua agradeço. presença aí, pelo nosso bate-papo. Terão outras vezes também. E vocês também continuam acompanhando. Severa, obrigado aí pela parceria de sempre, sim. presença de sempre. Hoje o papo foi mais tranquilo, né? Corinthians, todo mundo Corinthians Aqui é é muito menos fácil, tranquilo. ó. mas mais tranquilo. Severa não ficou nervoso hoje. Não. Hoje é mais Aqui tá tranquilo. E é isso, gente. Obrigado. Fiquem de olho aí no nosso próximo episódio. E até mais. Valeu. E vai Corinthians! Vai, Corinthians, sempre.